Tudo bem, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui alguns sites de fontes. Então, quando a gente faz uma logomarca, quando a gente cria alguma arte, né? Ou quando a gente quer fazer uma capa, uma identidade visual, uma propaganda, a gente pode utilizar diversas fontes. Pensem que existem algumas fontes que vêm junto com o Windows. Quando você instala algum aplicativo, Corel, Photoshop, já vem algumas fontes e você pode baixar fontes. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar alguns sites para vocês de fontes gratuitas. Então, aqui é o dafonte.com. Então, a fonte, o que que é? A família de tipografias. Então, quando você escreve ou quando você pega alguma determinada fonte tipográfica para fazer, por exemplo, uma logomarca, uma propaganda, uma chamada, né? Então, quando você entra nesses sites, você pode instalar ou pegar arquivos de fontes, né? Então, esses arquivos eles estão em ordem alfabética, normalmente, tem o nome da fonte, daí você clica no baixar, né? Depois basta clicar o botão direito e instalar fonte no Windows. É importante vocês pesquisarem por famílias. Então tem a fonte manuscrita, né, que é essa tipo caligrafia, tem a fonte bastão, né, que é essa fonte como se fosse mais retinha, né? Tem a fonte com serifa, que é aquela que tem cantos arredondados. Eu também peguei aqui o site netfontes.com.br, né? Aqui você pode achar o nome da fonte por pesquisa ou pela ordem alfabética. Você clica aqui na letra e vai aparecer pelo nome da fonte. Existem fontes símbolo, né, que tem desenhos, ícones. Então, muitas vezes, você não precisa desenhar tudo do zero. Exemplo, tem uma fonte que é Natal. Já tem vários elementos de Natal, não precisa desenhar tudo do zero. Então, você pode utilizar a fonte como texto ou pode utilizar a fonte como símbolo, por exemplo, para ícones, elementos, arabescos, né, detalhes da sua arte. Então, esse aqui é o NetFonts. Tem também o site fontesgrátis.com.br, né? Então, lembrem que ele é gratuito. Então, normalmente, quando você baixa essas fontes, tem propagandas nos sites justamente para rentabilizar, né, essas fontes. Então, você pode achar em diversos locais. Tem também o fontememe.com, então vocês têm vários tipos de fonte, né? E vocês percebem que cada site tem um estilo diferente de site. Daí cada pessoa vai achar um mais interessante que o outro, né? Aqui fonte bastão, né? E aqui é um site que é o rawcontent.com e daí tem aqui, por exemplo, uma matéria que fala sobre baixar fontes. E daí tem, por exemplo, os 24 melhores sites para baixar fontes grátis. Então, eu vou colocar esse link para vocês, tá? É só acessar aqui, ó, esse link. E daí tem vários sites de fontes, né? E hoje em dia, além desses sites de fontes, o que eu acho interessante que vocês podem ter é um aplicativo de gerenciar fontes. Por exemplo, junto com o pacote Corel, vem o Font Navigator. O que, que é? É um gerenciador de fontes, né? Junto com o próprio Windows, tem o gerenciador de fontes. Então, existem aplicativos para você visualizar fontes antes de instalar elas. Por quê? Imagine que vocês têm 1000 fontes, não precisa instalar 1000. Você olha uma, duas, instalou uma, né? Instalou duas, para não travar muito o computador. Normalmente, quando você abre um aplicativo, ele baixa as fontes, então por isso que é importante não instalar muita fonte no computador para ele não ficar muito lento. Esse aplicativo é um aplicativo chamado Font Navigator. Existem vários navegadores de fontes. Esse aqui vem junto com o CorelDRAW, tá? Então é um pacote de aplicativos de fontes do Corel. Então é o Font Navigator Bitstream. Então você abre o Font Navigator, normalmente ele vai escolher alguma pasta, né, que você quer utilizar, né? Normalmente você vai utilizar alguma pasta dentro do próprio Windows, que é a pasta fontes, né? E ele vai abrir essa pasta. Então, Font Navigator, o que que é? É um navegador da sua pasta de fontes. Daí você pode escolher, por exemplo, outras pastas de fontes. E daí, quando ele acha fontes, ele faz isso aqui, ó. Ele vai achar várias fontes como se fosse um buscador. E daí, o que que ele faz? Ele consegue visualizar quais são as fontes que você tem instalado no seu computador. E daí, quando você quer, por exemplo, instalar uma fonte, você pode navegar por esse aplicativo, ver as fontes antes de instalar elas. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Aqui, o Font Navigator, ele tem um catálogo de fontes. Então, normalmente vai ter as fontes, vou clicar em um exemplo aqui, tá? Então, você tem aqui a família de fontes, você pode gerenciar o navegador do jeito que vocês acharem melhor. Aqui são as fontes que já tem no Windows, né?
Então, dependendo da fonte, você pode clicar as fontes instaladas ou não instaladas. Aqui, ó, você vai clicando e ele já vai mostrando meio que o ABC da fonte. E aparece a família de fonte. É um jeito rápido e fácil de você navegar dentro do seu computador, tá? Aqui nessa parte de cima, você pode, por exemplo, pesquisar a fonte por estilos TrueType, PostScript e OpenType. São tipos de fonte. Você pode organizar elas em ordem alfabética, né, clicando aqui. E aqui é o tipo de família de fonte. Isso é bem legal. Por exemplo, você quer achar só fontes decorativas. Daí você coloca decorativas. Vem aqui, quero só fontes espaço simples. Daí só as fontes que são bastão, né? Agora eu quero, por exemplo, fontes que são sans serif, né? Então vai aparecer as fontes que têm alguma serifa. O sans serif é uma serifa pequenininha, né? Uma serifa mais simples, né? Então, essa serifa, às vezes ela não aparece, por isso que é sans serif, né? Se você vem aqui e coloca script, vai aparecer fontes que são script, que é manuscrito. Serif são fontes que têm aqueles cantos com serifa. E fonte símbolo são fontes normalmente que tem ícone, algum desenho, né? E daí pode colocar todos os estilos e aparece todas as fontes. Uma coisa que é muito comum a gente fazer é, por exemplo, pega uma pasta com um amigo que tem 2.000 fontes. Não vai instalar tudo ao mesmo tempo, elas vão ficar numa pasta. Daí você pode, por exemplo, pesquisar, né, essa pasta. Então você pode vir aqui, localizar uma pasta, e daí ele vai achar toda aquela pasta. Daí você pode navegar igual eu estou navegando aqui, só que em vez de navegar na pasta Windows, você pode navegar nessa pasta nova, né? Se você chegar, por exemplo, numa pasta e gostou de uma fonte, é só clicar no botão direito e instalar ela. Se você quiser tirar uma fonte, é só clicar no botão direito e desinstalar a fonte. Então, aqui normalmente é uma pasta nova e aqui é a pasta do Windows que tem as fontes instaladas. Então, é uma forma prática, né, de você se organizar, é uma forma prática de você navegar e uma forma prática para você escolher fontes de um jeito bem fácil e rápido. Fecha esse aplicativo, depois abre, por exemplo, o Corel, Photoshop e utiliza aquela fonte, ela vai estar instalada no seu computador. Espero que tenham gostado e até a próxima.